Vou ler, tá? Filipenses capítulo 2 e o versículo 17 em diante. Semana passada eu preguei até o 16, então normal, segue do 17 em diante. Vamos lá, todo mundo prestando atenção. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação. Vamos ler, pessoal. Que eu seja oferecido como por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, o quê? Alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Versículo 19. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta mais animado. Também, tendo conhecimento da vossa situação, porque ninguém tem o de igual sentimento que, sinceramente, cuide de vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Versículo 23, para quem se perdeu. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Eu estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, honrai sempre homens como esse. Versículo 30. Visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Vamos orar, pessoal. Senhor Jesus, te pedimos uma vez mais a tua graça para ministrar a tua palavra. Somos tão pequenos, tão débeis, tão frágeis. O nosso raciocínio é tão fraco que somente uma iluminação do teu Espírito pode nos ajudar a pregar e a compreender a tua palavra. Portanto, Senhor, fala conosco essa noite, que viemos entender que não é mais um culto, que não é mais uma pregação, que não sou eu aqui que estou falando, se de fato estiver pregando a tua palavra conforme ela é. Que possamos entender que és tu que fala conosco. No nome de Jesus. Amém. Fica com a Bíblia aberta aí. Bom, a gente está acabando o capítulo 2. A gente tem que entender algumas coisas. O capítulo 1 de Filipenses, Paulo vai tratar que Cristo, ele ocupa o lugar mais elevado na vida das pessoas. O capítulo 1 da carta aos Filipenses vai se dar, todo o resumo dele é o versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, Jesus, ele ocupa o ponto mais alto, ele é aquele mais louvado. Volta ali, André. Isso. Não precisa ficar passando. Então, Jesus, ele é aquele que deve ocupar de fato o lugar mais alto da nossa vida. Ele deve ocupar o destaque da nossa vida. O capítulo 1, Paulo vai tratar isso aos Filipenses. No capítulo 2, ele sai desse zoom. Prestem atenção aqui, pessoal. Ele sai desse zoom, desse foco em Cristo, e ele vai focar no próximo. Ou seja, no capítulo 1 a gente aprende uma coisa, irmã Leia, que Jesus tem que ser a primazia, tem que ser o primeiro nas nossas vidas. Que Jesus tem que ser o nosso viver, que a nossa vida tem que de fato ser Cristo.
No capítulo 2, o zoom, o foco é dado sobre o próximo. Ainda que a cristologia, o texto mais fantástico sobre Cristo, esteja no capítulo 2, Paulo está usando isso para convencer a igreja aos filipenses, a igreja de Filipos, a valorizarem mais o outro do que a si mesmo. Tá? Deu para entender? Porque às vezes quem complica é o pregador. Normalmente, a coisa na Bíblia é fácil. Eu não quero complicar. Então, resumindo, capítulo 1, Jesus é o primeiro na nossa vida. Capítulo 2, o foco de Paulo é o próximo, os outros. Então tá. Então a gente está dentro desse contexto. E eu já quero dizer para vocês também, a ordem na vida cristã vai ser sempre essa. Por que nós conhecemos pessoas que não servem o próximo? Por que nós conhecemos pessoas que carregam a Bíblia debaixo do braço, têm a boca cheia de Jesus, têm a boca cheia do Evangelho, mas eles não servem o próximo? Primeiro, porque eles não passaram pela primeira etapa. A primeira etapa, nós devemos servir primeiro a Jesus, para depois servirmos ao próximo. Bom, agora, capite, preste atenção, duplica a atenção, aperta os cintos, o piloto sumiu. Vamos lá. Nesse capítulo 2, Paulo vai dar 4 exemplos de humildade. No capítulo 2, Paulo ele vai dar 4 exemplos de humildade para a igreja de Filipos. Ele está querendo que essa igreja seja humilde. Ele está pedindo que os irmãos sejam humildes, considerem um superior aos outros. Ele vai dar 4 exemplos. O primeiro exemplo a gente já falou, que foi o exemplo da humilhação de Jesus, há 2 mensagens atrás. Ele vai falar sobre a humilhação de Cristo, barará, barará. Aqui, mais adiante, Paulo hoje, nessa mensagem, ele trata de 3 exemplos. O primeiro foi Jesus, e tem mais 3. Quais são os 3 exemplos depois de Cristo? O primeiro é o próprio Paulo. Paulo vai gastar um versículo para falar sobre a humildade dele. Depois ele vai falar sobre Timóteo. Sobre Timóteo ele gasta 6 versículos. E depois ele vai falar sobre Epafrodito. E sobre Epafrodito ele gasta mais 6. Já quero chamar a atenção de vocês uma coisa. Pessoal, eu não estou falando aqui do pastor da esquina que tem síndrome de Messias, que acha que vai mudar o mundo. Eu não estou falando do Jackson, que é todo nervoso, que acha que vai mudar alguma coisa com os nervosismos dele. Não, eu não estou falando de mim. Eu estou falando de Paulo, o cara que mais contribuiu, depois de Jesus, para o Novo Testamento. E ele usa um versículo para falar dele. E ele usa 6 para elogiar Timóteo e 6 para elogiar Epafrodito. Meu conselho a vocês, já abrindo, já rachando tudo, vamos falar menos de nós. Primeira coisa. É apavorante você sentar com um pregador, um cara que é metido a pregador do evangelho, aí ele senta contigo, aí ele senta assim, varão, Deus está me usando na terra, é muito poder. Eu fui pregar esses dias em tal lugar e 80 pessoas foram curadas de unha encravada. Eu fui pregar em tal lugar e esses dias 99 velhinhas largaram as muletas. E eu estou pregando pelo mundo todo. Pessoal, uma boa. Quando o cara sentar com vocês e começar a falar dele, que eu fiz isso, que eu preguei aquilo, e a boca, fujam. A gente está falando de um cara aqui, pessoal, que lá aos Coríntios, para botar os coríntios no lugar, ele vai falar o que esse cara passou. Paulo passou muita coisa. E aqui, ele está diante de Timóteo e diante de Epafrodito. Bom, o que está acontecendo aqui? Paulo está preso. Vocês já sabem disso. Se vocês não souberem disso, eu vou sair agora na Sertório ali e vou ficar esperando o ônibus amanhã de manhã e vou me matar. Pessoal, você tem que saber que Paulo está preso nesse contexto. É o mínimo. Paulo está preso. É uma das cartas da prisão. O que está acontecendo? Paulo está preso, está para ser julgado por Roma. A igreja de Filipos, que era a igreja que mais ajudou Paulo, eles ficam preocupados e eles vão enviar quem? Epafrodito. Epafrodito que Paulo está falando aqui, ele congregava lá em Filipos. Filipos fica a 1080 quilômetros de Roma.
Macuco, me corrija uma coisa. Curitiba dá 1.000 quilômetros aqui ou não? Mais ou menos, né? Hã? Os 800. São Paulo dá um pouquinho mais de 1.000. Tá. Mas vamos tomar por base Curitiba. De avião até Curitiba dá uns 30 minutos, né? De carro, eu já fui de carro para Curitiba, dá umas 12 horas, eu acho, né? Isso? Tá. Então, vamos arredondar que Curitiba tem 1.000 quilômetros daqui. Arredondando. Hoje, a gente... Fala, meu Jersey. O senhor falou? Não. Hoje a gente faz essa viagem aqui até Curitiba em 12 horas de carro, e de avião, meia hora, 40 minutos. Nessa época aqui, pessoal, a viagem demorava 6 semanas. Aí, Epafrodito demora 6 semanas. Eles fizeram uma coleta. Filipenses, não, tem algumas pessoas de posses, tem, mas a igreja não é rica. Tanto que Paulo vai falar que eles têm necessidades. Eles juntam tudo que eles têm condições de enviar como oferta, e Epafrodito pega e leva a oferta para o apóstolo. E Epafrodito vai lá. E qual é a intenção, para vocês entenderem? Epafrodito tem que chegar lá em Roma, e ele tem que ficar dando assistência para Paulo. Ele vai alugar uma casa, e ele vai ficar à disposição de Paulo, fazendo visita, ajudando, levando comida, entregando oferta. Ou seja, ele está lá para dar assistência para o apóstolo. Só que acontece que ele fica doente. Ele fica muito mal. E imagina, o cara tem que levar ajuda e ele fica doente. E Paulo vai falar que a doença dele, pessoal, ela é uma doença para a morte. Não foi brincadeira. Provavelmente foi uma peste que varreu Roma, um período lá do começo do milênio passado. Isso mesmo. E analisando o tempo que Epafrodito está lá e ele fica doente, a notícia chega aos filipenses que ele está doente, e a notícia volta dos filipenses que os filipenses estão preocupados com ele. Para uma notícia ir para os filipenses demora 6 meses, porque alguém demorava 6 semanas. E para ela voltar, 6 semanas. Então, no mínimo, Epafrodito ficou doente 3 meses. Não foi brincadeira. Nesse contexto todo, Paulo diz que está com vontade de ver eles, que vai mandar Timóteo. E ele, já tendo uma noção pastoral, ele disse, olha, talvez, aqui eu estou dizendo eu agora, tá? Analisando o texto eu entendo isso. Provavelmente a igreja poderia tratar mal Epafrodito. Pô, a gente te mandou para cuidar do apóstolo e tu me volta. Ou seja, eu considerar ele um desertor. Aí Paulo vai gastar 6 versículos elogiando ele. Pessoal, aqui nós chegamos, eu quero falar para vocês bem rápido, sobre a alegria nos grandes exemplos. A alegria que nós temos em ter exemplos. Alguém pode dizer, qual é o teu exemplo, Jackson? Meu exemplo é Jesus. É lógico, nosso maior exemplo é Cristo. O nosso maior exemplo é Jesus. Mas quando a gente lê a carta aos Hebreus, o escritor vai dizer no versículo 3, do versículo 7 do capítulo 13, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a vossa fé. Outra coisa que eu aprendo, que Paulo vai dizer aos irmãos, vai dizer assim, ó, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso dá uma polêmica terrível. Eu não vou imitar Paulo. Aqui não é nem Paulo que está escrevendo aos Hebreus, e ele está dizendo que nós devemos imitar a fé dos nossos líderes. Pessoal, primeira coisa que eu aprendo, quem lidera a igreja, ele tem que ser digno de ser imitado. Ele tem que ser uma Bíblia viva. Na verdade, isso deveria ser para todos os cristãos, mas principalmente para quem está liderando, quem está pregando. O cara está dizendo assim, cara, vocês não estão entendendo muita coisa? Não estamos. Então presta atenção como eu estou vivendo. Olha como eu estou vivendo. Paulo está falando aos coríntios. Os coríntios, os caras tinha cara dormindo com a mulher do pai. Paulo está dizendo, eu estou fazendo isso. Vocês estão me vendo fazer isso? Vocês não estão me vendo fazer isso. Então me imita. Presta atenção no meu jeito de andar.
e vamos junto imitando Jesus. O que nós aprendemos com esses 3 homens aqui? Quais são as lições que nós tiramos desse texto? O que tem para vocês de alimento aqui essa noite? O que a gente aprende? O que aprendemos com esses grandes exemplos? Vamos lá. Com Paulo, a gente vai aprender algumas coisinhas. 1. Devemos estar prontos para morrer pelo Evangelho. Versículo 17. Olha o que diz. Entretanto, presta atenção aqui, cabeção. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. O que é isso? O que Paulo está falando aqui? Ainda que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Pessoal, no Antigo Testamento, tinha o sacrifício. O pessoal pegava lá e faziam os sacrifícios com animais. O que é a libação? Libação, eles pegavam ou óleo ou vinho e derramavam em cima daquele sacrifício. Era a cerejinha do bolo, era o pontinho final do sacrifício. Paulo está falando, porque para Paulo, a vida da igreja é um sacrifício vivo. Nós aqui somos um sacrifício para Deus. Nós somos um sacrifício vivo conforme Romanos 12. Aí Paulo diz, a vida de vocês é um sacrifício, a minha morte vai ser a libação. A igreja é como se fosse um sacrifício, e a morte do apóstolo seria a confirmação daquele sacrifício, seria o derramar do óleo ou do vinho sobre o sacrifício. Paulo, ele vai falar que ele está pronto para morrer. Pessoal, olha aqui para mim. Francis Chan, ele diz uma coisa fantástica. Tem uma grande tragédia no mundo hoje. Uma grande tragédia. Vocês que são jovens, a gente é novo tudo, mas é a seguinte frase: eu sou muito jovem. Eu sou muito novo. Eu vivo batendo nessa tecla e hoje parece que quem fala isso, quem fala para alguém assim, cara, medita na brevidade da tua vida. Quem fala isso é um cara pessimista, mas não. A frase eu sou novo demais para isso é uma frase trágica, é uma frase terrível, porque a gente pensa sempre que todos nós vamos envelhecer, vamos ficar com os cabelinhos branquinhos e vamos morrer com 70, 80 anos. Minha pergunta é, eu tenho 30, e seguidamente eu me paro pensando, se a vida fosse um pacote de bala, e cada bala tivesse 30 anos, e eu fosse viver 60, eu já tinha comido uma bala do pacote. Eu tinha só mais uma. Quem tem 20, eu tenho 20 anos. Beleza, se a tua vida fosse um pacote de bala, vamos ter por 60 anos. Tu teria 3 balas no pacote, tu já queimou uma. O que tu fez por Cristo com 20 anos? O que vocês fizeram por Jesus, pelo Evangelho? Com 10 anos de fé, com 15 anos de fé como eu tenho. O que a gente já fez de punk pelo Evangelho? De bíblico roots pelo Evangelho? Paulo, ele está dizendo aqui, eu estou pronto. Se chegasse o carrasco ali, ele não ia dizer, não. Ó, Robson, assim, ó, só um pouquinho aí, segura a parada aí. Ai, Jesus me perdoa. Eu devia ter orado ontem, fiquei olhando o Big Brother, fiquei até tarde no Facebook, me perdoa, tem misericórdia de mim. Seja o que Deus quiser, como diz o Homer Simpson, Alá, Buda, Jesus, eu amo todos vocês, estou indo, seja o que Deus quiser, nem tenho fé, não tenho noção nenhuma do que vai acontecer, então, para limpar minha barra, Alá, Buda, Jesus, ó, tamo junto. Paulo não, estou pronto. Mas não precisa nada, eu estou pronto. Eu me alegro. Legal. Isso é muito fera. O que eu aprendo mais?
com Paulo. 2. Eu aprendo que Paulo era um homem pronto para dar a sua vida pelos outros, não por constrangimento, mas com grande alegria. O legal aqui é que Paulo vai dizer assim, versículo 17: entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, ainda que a minha vida seja derramada, ainda que o meu sangue seja derramado como libação, eu estou alegre. Assim, serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Versículo 18: assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Paulo não está dizendo assim, olha, eu vou dar minha fé, eu vou dar minha vida, melhor dizendo, porque é o que tem. Paulo não está sozinho num canto no escuro dizendo, brincadeira, que porcaria, foram me pegar. Não está por dentro dizendo, mas não devia ser assim. Eu tinha que abrir um monte de igreja, botar meu nome lá, bonito, plantador de igreja tal, o grande apóstolo dos milagres, do fogo, do reteté, do manto do ribaloso. Não. Paulo está dizendo, eu estou pronto, eu estou alegre. O apóstolo demonstra uma alegria imensa, mesmo estando na antessala da morte, no corredor do martírio. As suas palavras não são de revolta. Paulo está na frente da morte, o carrasco está na frente dele. Ele vendo a morte dia e noite, pessoas morrendo dia e noite. O Roma matou o próprio Jesus. Ele está lá no local mais fechado, no presídio de alta segurança, e ele está dizendo, eu estou alegre. Paulo está dizendo à igreja que, sendo ele absolvido ou morrendo, ela deveria se alegrar. Paulo está dizendo não só que ele está alegre, ele está pedindo assim, igreja, olha aqui, vocês têm que ficar alegres, se alegrem. A figura, alguns teólogos vão dizer que Paulo está usando a figura de Plutarco. Quem aqui já ouviu falar de Plutarco? Que legal, vou falar, então eu gosto de falar coisa nova. Plutarco foi um cara que estava numa batalha dos gregos e barará, e o exército ganhou e ele correu 42 quilômetros, enlouquecido, tomou Red Bull e correu 42 quilômetros, e ele chegou na cidade e disse, ganhou uma guerra, e caiu e morreu. E daí, com base em Plutarco, foi a batalha de Maratona, com base em Plutarco criou-se a maratona. Ou seja, que coisa mais fantástica, né, seu Jerzy? Um cara morreu correndo 42 quilômetros, vamos botar um monte de cara a correr 42 quilômetros, né? Paulo está usando essa linguagem. Fantástico isso. Ele não só está olhando que ele está alegre, ele está pedindo para os irmãos. Seguinte, pessoal, não fiquem tristes, não fiquem chororô, não fiquem mimimi. Deus está me levando e isso vai ser libação sobre o sacrifício, vai render glória para o nome do Senhor. Aleluia. O que eu aprendo mais? Aprendo com Timóteo o quê? Vamos entrar aqui. Paulo começa a falar de Timóteo. Eu aprendo que nós devemos cuidar dos interesses dos outros com sinceridade. Eu já falei o que é sinceridade mais de uma vez e não vou repetir. 3. Paulo, ele vai falar no versículo 20. Porque a ninguém tenho de igual modo, de igual sentimento, que sinceramente cuide de vossos interesses. Ele começa a querer apresentar Timóteo para a igreja. A igreja já conhecia Timóteo, mas ele está dando aquela carga, aquele gás, aquele plus. Quem é Timóteo? Timóteo é um cara que ele está cuidando dos interesses da igreja. Timóteo é um cara que não está buscando promoção pessoal. Timóteo é um cara que não está buscando fama. Timóteo é um cara que não está buscando... eu ando com Paulo. Ele fica dormindo e eu fico me energizando do lado dele. Lhama. Não. E o legal é que Timóteo faz isso, e ele faz isso com sinceridade. Pessoal, olha aqui que fera isso. Ele coloca o outro na frente dele, e ele coloca o outro com sinceridade. Não é casca,
não é para parecer bonito, não é para parecer piedoso, não é para parecer santo, não. Ele faz isso porque ele é isso. Ele é esse cara. Aqui eu quero dizer para vocês um negócio. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu vou falar. Isso eu já falei, vou falar de novo. Uma guria chegou para um pastor dizendo assim: pastor, estava eu lá. Como é que fala quando tem esses namoro que não é bem namoro? É caso? Não é caso. Não é ficando. Rolo. Isso aí. Mariane. Rolo? Então tá. Aí ele disse: tá lá eu e o meu rolo. Olha o que a guria falou. Ai, pastor, aí eu fiz pela webcam, eu fiz um striptease pro meu namorado. Assim, meu rolo. E todo mundo que faz essas palhaçadas, essas idiotices, eu não vi que estava gravando. Né? Todo mundo. Ai, pastor, aquilo ficou gravado no HD. Ninguém na minha casa é crente, só eu sou crente. E estava fazendo um striptease pro meu namorado crente. E daí agora viram lá eu me despindo, dançando, se requebrando toda lá. E como que fica o meu testemunho? Quem é que já não ouviu? Tem que ter testemunho, menino. Tem que cuidar do teu testemunho. Tem que cuidar do teu testemunho. Teu testemunho. Parece um retardado. Testemunho. Bom, cara, esse pastor olhou para ela e disse assim: tchê, que testemunho? Tu tá forçando ser ovelha. Eu fico... Pessoal, tem uma luta no mundo espiritual, tem uma luta carne e espírito, tem. Mas não há um desespero. Eu não caminho na rua e não vejo um cavalo assim. Eu vou dar uma relinchada porque daqui a pouco vão achar que eu sou uma ovelha. Isso foi uma tentativa de relinchada. Eu não vejo um porco. Vai, eu tenho que dar um... O que o porco faz, barulho? Hã? Não, fazer aquele barulho que ele faz. É, esse barulho aí. Eu não vejo o porco assim. Eu vou ter que fazer um barulho, senão vão achar que eu sou um tamanduá. Não, ele é porco. A gente olha o cara e vê, ele é porco. A gente olha um cachorro, o cachorro não tá assim. Cara. Eu vou ter que dar uma latida aqui, senão o Marcelo vai achar que eu sou um gato. Não, é natural. É natural. O cachorro vai latir, o cavalo vai relinchar, vai dar pataça, o porco vai se sujar. O problema é que a gente está preocupado com o testemunho. Com o testemunho. Não o testemunho de testemunhar Jesus crucificado e ressurreto para o mundo, mas a gente está muito, muito, muito preocupado que eu tenho que parecer uma coisa. Eu tenho que parecer crente. Eu tenho que soar crente. Eu tenho que ter os cacuete evangélico, os cacuete reformado, os cacuete do evangelicalismo. E não tenho que pegar e simplesmente não. Se eu não estou parecendo é porque eu não sou. Se de fato eu não estou parecendo, eu estou fazendo uma força danada. Parece aquele lobo vestido de ovelha. Não pode ver ovelha. Se você está aqui assim essa noite, primeira coisa que eu quero te dizer, para com isso. Para com isso. Tem gente que tem o vírus do adultério. Não pode apertar a mão de uma irmã. Tem cara, meu. Tudo bem, cara. Ninguém está pegando querendo ser ultra mega santo. Dificuldades espirituais todos passam, mas ter uma vida inteira de derrota. Vamos lá. Timóteo aqui, como eu disse para vocês, era natural isso. Timóteo não está buscando isso. Eu aprendo mais. Que efeito bacana. Devemos ter o caráter provado para depois sermos úteis para a igreja. Isso aqui é punk demais. Versículo 22. Paulo falando de Timóteo ainda, tá? Este, com efeito, é quem eu espero enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação. Não, eu li o 23. Voltando, 22. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo como filho ao pai. O grego aqui
é testado. Testado. Lamentável hoje, nos dias que a gente está vivendo, é que os líderes das igrejas não são provados. Está vivendo uma época em que gente de muita riqueza, muita pompa, muito destaque eclesiástico no mundo, no Brasil, são anões espirituais. São gente que, cara, são crente o quê? 1 ano? 2? É gente que não foi provado. Paulo está dizendo, não, esse cara aqui, ele é novo, mas o caráter dele é provado. Ficou claro que ele é quem é. A gente vive hoje no Brasil uma crise de integridade. Nós vivemos hoje uma crise moral no Brasil. Uma crise onde os caras que mais falam em família, vai dar 2 tempos, os caras estão arrebentados. Nós precisamos de pessoas com o caráter provado pelo Evangelho e pela igreja. Nós precisamos urgente voltarmos para o padrão bíblico de obreiro. Voltarmos, mas ele fala bem. E como que é a vida dele? Mas ele sabe montar pessoal, a coisa mais fácil. Isso que eu me irrito com os falsos profetas, porque é barbada montar uma pregação bíblica. Como dizia o Leonardo Ravenhill, você só precisa de uma biblioteca boa e um pouquinho de raciocínio. Você monta um esboço bíblico. Mas montar um esboço bíblico não faz de você um homem bíblico. O problema é que nós temos pregadores hoje que têm um discurso bíblico, mas a vida deles não é bíblica. Estamos preocupados em ter uma igreja bíblica, mas sem ter uma família bíblica. Não dá. Não dá. O que eu aprendo mais? Com o Epafrodito. Paulo pula para Epafrodito agora. Esquece aqui um pouquinho. Olha aqui. Olha que legal isso aqui. Paulo é hebreu, purão, um puro sangue. Hebreu. Mas ele tem a cidadania romana. Ele conseguiu. Ele não tem nada de romano no sangue dele. Ele é hebreu. Hebreu. Timóteo, ele é metade hebreu e metade gentil. Um ser híbrido. Eu vou falar essa palavra de novo. Eu sempre quis dizer isso numa pregação. Ele é um ser híbrido. Epafrodito é totalmente gentil. O que é gentil? Uma pessoa que é gentil. Não. Gentil é um cara que não é judeu. Tá? Então, a gente tem de um lado Paulo, judeu, as verda, as ganha. A gente tem aqui o meia boca, que é Timóteo, que é um pouquinho gentil e um pouquinho judeu. E a gente tem do outro lado Epafrodito, que não tem pedigree nenhum. Não é da tribo lá das genealogias. E o legal é que os caras estão juntos, estão trabalhando pelo Evangelho. Pessoal, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Eu não estou preocupado onde vocês nasceram. Deus não está preocupado se vocês nasceram numa favela, se vocês nasceram, quando eu nasci nós não tinha nada em casa, que legal, vingou, tá aqui, bem gordo, bem lustroso, bem bonito, com as bochechinhas meio lustrosa. Não estou preocupado se vocês, se eu não tinha o que comer, que nem o cara, eu vou falar uma coisa muito nojenta, um cara contou uma vez, cara, eu pegava papelão e botava guspe no meio e comia. Não estou preocupado com isso, não estou preocupado, eu tinha todos os brinquedos, eu tinha tudo que eu queria quando era criança. Pessoal, eu tive todos os brinquedos que eu quis. Tem um amigo meu que ele conta assim, cara, eu passei muita fome na minha infância. Aí eu viro para ele e disse, tu nem sabe qual foram as minhas maiores decepções na minha infância. Eu queria sucrilhos e a minha mãe comprava o cereal marca Carrefour. Isso foi traumatizante para mim. Não comer os sucrilhos, cara. Eu comia cereal marca Carrefour. Ele, para com isso, cara. Então esses foram os meus traumas de infância. Eu não comia os sucrilhos. A minha mãe, não, eu vou comprar o cereal marca Carrefour. E não era com moranguinho, que nem na propaganda, era com banana. Mas hoje eu prefiro comer com banana. Pessoal,
Quando eu vejo esse caso aqui, eu chego a uma questão que na igreja, importa não o nosso nascimento, importa o nosso novo nascimento. Eu estou falando de um cara para vocês que é judeusaço, as ganhas verdes, que é Paulo. Tem um cara híbrido, um cara metamórfico, que é Timóteo. E do outro lado tem um cara que não é isso, que é totalmente gentil, totalmente não judeu. E eles estão juntos, de mãos dadas, cantando lá, 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 lá. Pessoal, porque na igreja o que importa é o novo nascimento. Não importa se, que nem diz o meu pai, fui casar com a tua mãe aí, nasceu tu, metade alemão e metade mestiço. Pô, não quebrou a pureza do negócio. Não estou preocupado com isso. Se vocês são mestiços como eu, se vocês são alemão, ou se... Não, cara, eu nasci numa vila. Não, eu nasci num local bom. Não! O importante nosso é se nós nascemos de novo. Então vamos lá. Estou correndo, tá? O que a gente aprende com Epafrodito? Vou largar um laser ali. Devemos ser companheiros dos nossos irmãos nas lutas. Vai dizer que não sabia disso. Versículo 25. Julguei necessário... Vamos ler todo mundo aí, cabeçudos. Versículo 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Que nome bonito, né? Anota esse nome, Thalita. Anota esse nome. Epafrodito, vem cá. Epafrodito quer dizer sensível. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Por quê? Por que Epafrodito é companheiro de Paulo nas lutas? Porque a vida cristã não é um pudim. A vida cristã não é um morango. A vida cristã não é uma barbada. A vida cristã não é só alegria. Por isso, se você conhece uma igreja, um pregador que fica, vai ter vitória, vai ser só vitória. É mentira, é furada. Paulo está falando, ele foi meu companheiro nas lutas, porque na vida cristã, a pessoa pode ser cheia do Espírito Santo, cabeça cheia de Bíblia, coração cheio do Evangelho, e passamos por lutas. E nós devemos ser companheiros dos nossos amigos nas lutas. Pessoal, não adianta que a gente tenha um discurso. O Marcelo, que está ganhando 5 mil reais por mês para tocar uma noite por semana. É 15, né, Marcelo? Eu chego, o Marcelo é meu amigo. O Marcelo é meu amigo das horas incertas. A Carol, que trabalha em 2 empregos, que nem o Júlio, né, Carol? Se vocês pensam em uma pessoa que gosta de dinheiro, tá ali, ó. Carol. Trabalha em 2 empregos. E ele fica bem louco assim. E sai do... Eu e o esposo dela buscar ela no serviço. E ela assim... Falando bem rapidinho. E fala. Assim, meu Deus, tem energia para mais um serviço ainda. Aí eu sou amigo da Carol. É legal que isso aqui me lembra um caso muito bacana. Tem uma ilustração bem simples, mas muito bonita. Tinha uma guerra. Aí um soldado chegou pro outro e disse assim... Cara, o meu amigo, ele saiu para a guerra e ele não voltou ainda. Ele saiu para uma batalha X e não voltou ainda. Aí o sargento disse, tu não vai. Ele disse, não, eu quero ir lá buscar ele. Não, se ele não voltou é porque ele está morto. Ele disse, não, eu vou. Sim, a ordem está dada, tu não vai. Ele desobedeceu aquele sargento e foi atrás do amigo dele. Chegando lá, ele deu um tempo. Dá mais ou menos 1 hora e pouco, ele volta sozinho. Aí o sargento olha para ele rindo. Eu não te falei que não adiantava tu ir? Não adiantava tu ir atrás do teu amigo que ele estava morto? Aí aquele soldado disse assim, adiantou sim. Porque quando eu cheguei lá, eu peguei ele nos braços, ele estava vivo ainda. Ele olhou no meu rosto e deu um sorriso e disse, eu sabia que tu vinha. A vida cristã é isso. É um dar vida pelos outros. É um se interpor pelos outros. Esse evangelho que é só para mim, é bênção só para mim. Não. Vamos lá. O que eu aprendo em sexto? Estou correndo, pessoal. Vai dar tempo de ver o Fantástico. Não somos super-heróis. Não adianta você ser picado por uma aranha mudada geneticamente, você não vai virar o Peter Parker.
Não adianta você ser exposto a raios, ou você ter um problema de coração e colocar um negócio aqui, você não vai virar homem de ferro. Não adianta você pegar e cair num poço e uns morceguinhos virem por cima de você, você não vai virar o Batman. Nós não somos super heroes. Versículo 26 e versículo 27. Olha o que diz. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Versículo 27. Com efeito adoeceu mortalmente. Para aqui. Até o mortalmente. Epafrodito foi lá, bonito, cheiroso, lindo, belo. Ele está indo servir o apóstolo, o cara que plantou a igreja. Ele está indo levar o dinheirinho suado daqueles irmãos para servir o apóstolo. Ele está indo, o pessoal demora 6 semanas para chegar lá. E ele adoece com uma doença mortal. Ele fica doente de forma terrível, fazendo a obra de Deus. Ele não está trabalhando exposto a substâncias tóxicas, como o Marcelo está trabalhando exposto a substâncias tóxicas. Depois conversem com ele no final do culto que ele vai contar para vocês. Ele não está exposto a coisas tóxicas. Não. Ele não está correndo que nem o Robson com aquele carro, com a Sprinter dele bem louco, costurando os carros para entregar as entregas. Não. Ele está indo levar dinheiro para o apóstolo e para cuidar do apóstolo. E ele fica doente. Pessoal, tem alguns erros sobre a questão de cura. Eu quero abrir um parênteses aqui. Sobre a questão de crente ficar doente. Tem um grupo que diz, crente não fica doente. Até ficar doente, ou até a mulher ficar doente e morre. Todo mundo que eu vejo falar um troço desse, a mulher morre de câncer ou ele morre de câncer. E normalmente eles usam óculos. O cara chegou pra mim assim, não, mas é verdade. Eu boto trava no meu carro. Meu carro é velho, mas eu boto trava nele. Aí o cara chegou assim, não tem fé, tira a trava. Aí eu olhei, tira os óculos? É fácil. Eu não tenho fé e boto trava. E tu tem fé e tranca a porta da casa. Por favor. A Bíblia diz, pessoal, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. É o Senhor que guarda, mas a figura do sentinela está ali. Porque Deus não gosta de gente preguiçosa. Então bote a trava no teu carro, usa teu óculos. Vamos lá. Então tem uns erros. Um aqui, os retardados de um lado, que dizem que todo crente tem que ser curado. Quando eu digo retardado, vem do grego retardado. Retardado, ele não tem outra palavra, porque o retardado, ele é retardado. Ele tem um retardo. Ele não tem noção, então ele é retardado. Isso é um crente retardado que diz, todo crente tem que ser curado. No meio, tem mais 2 visões, eu não me lembro. Sei que do outro extremo o cara diz, se tem doença, foi do diabo. Foi o diabo que botou a doença. Então tem alguns erros muito comuns sobre cura e sobre doenças. Eu quero falar para vocês bem rápido. Alguns afirmam que os dons de caráter mais sobrenatural, tais como curar, deixaram de operar no final do 1º século. Mas os pais da igreja do 2º e 3º séculos relataram que tais curas continuaram a ocorrer nos seus dias. E mesmo que eles não relatassem nada, a Bíblia não diz que isso cessou. Segundo, há quem diga que se um testemunho é dado, é para a gente crer. O cara veio aqui na frente, o que estava acontecendo contigo? Eu estava com uma dor nas costas. E agora? Agora não tenho mais. Daí a gente fica, não, vamos crer. Daí o cara, não, ele tem que ir fazer um exame e ver se ele está bom. Uma vez eu estava vendo um programa, eu não sei por que eu estava vendo. Eu tenho um problema que tudo aquilo que me irrita eu fico vendo. Eu fico irritado. Eu estou na frente da televisão quase tendo um filho ali. Virando o Hulk, e daí está o R.R. Soares. Pessoal, nós estamos fazendo a nossa TV, e eu estou ali irritado assim. Se eu pego esse velho. E daí quando vê ele, Jesus está curando no meio do povo. Aí vai lá aquele cara com o microfone, e ele chega para uma senhora, e a senhora, missionário, eu tinha um problema nesse ouvido que eu não ouvia com esse ouvido.
Eu não ouvia. É mesmo? E agora a senhora está curada. Jesus me curou. É mesmo? Então bota a mão no outro ouvido. No ouvido bom, do seu antigo ouvido bom. E eu vou falar com a senhora. Daí a velha botou a mão. Aí ele se virou de costas e disse assim: 1, 2, 3. O que eu falei? E a senhora? Aí ele fez de novo. 1, 2, 3. O que eu falei? Aí, não, missionário, não. Jesus me curou, eu só não estou ouvindo agora, mas eu escuto. Então a cura tem que ser verificada, sem esse papo. Tu tem que crer, cara. Tu tem que crer. Vocês, se alguém orar por vocês e dizer, não, esse papo que não faz exame, sai daqui. Dá um tapa no ouvido, em nome de Jesus, você anda sair, cara. Tem que verificar. A gente tem que olhar. Jesus, até para testemunhar. Se Jesus curou, tem que ter 2 exames. Eu vi isso, um amigo meu. O cara caiu, quebrou todo os ossos da coluna e perfurou vários órgãos. Uma velha foi lá e orou por ele, o cara ficou curado, ele tinha os 2 negócios na mão dele, ele mostra para os 2. O Felipe pregou uma quinta-feira para nós aqui. E a gente não sai por aí fazendo marketing, botando em DVD, o curado por Deus. Não, pessoal, isso é bobagem. Então, tem que verificar. Presta atenção aqui. Há quem diga que curas deveriam ser realizadas no meio do culto. Agora é hora da cura, agora é hora do poder. Registrado no meio do culto, mas não há nenhum registro que tenha acontecido no Novo Testamento. Cura em meio de culto. Não tem na Bíblia. O que pode significar que curar, assim como alguns outros dons, é de melhor forma utilizada fora do culto. A maioria dos dons devem ser usados no dia a dia e não nas reuniões. Sempre que Paulo vai falar de dom, não está ligado às reuniões. O nosso problema é que nós temos uma cultura de show. Tem que montar o palco para Jesus curar em cima do palco. Tem que montar o holofote. Tem que pegar o melhor ângulo. Tem que cair de propósito para ficar mais bacana. Então, esse é um outro erro. Alguns grupos radicais ensinam que uma vez que Deus pode curar, os cristãos não deveriam utilizar-se de médicos. Ei, olha aqui. Está tomando antidepressivo? Continua. Você não é menos crente do que aquele que não toma antidepressivo. E vamos ir orando, tratando com a palavra e com os médicos. Jesus não falou contra médicos. Até porque ele disse que os sãos não precisam de médico, mas os doentes sim. Então alguns grupos radicais ensinam que se Deus pode curar, os cristãos não deveriam se utilizar da medicina. Eu conheci um cara que ele dizia, Jackson, sabe por que tem médico no mundo? Eu dizia, por quê? É para não ter pilha de doente, porque as pessoas são incrédulas. Que isso, pessoal? A Bíblia não fala contra os médicos. Os médicos, como Lucas, utilizavam o seu conhecimento médico como parte do seu ministério pastoral e como ajudar as pessoas. Lê em casa Colossenses 4,14, Timóteo 4,11 e Filemão 1,24, Lucas dando dicas de saúde. Imagina? Dicas de saúde com Lucas. Há quem diga que andando na fé e não pecando, imagina, o cara anda na fé e não peca. Tenho medo dessa gente. Para mim tem tudo cara de tarado. Quem diga que andando na fé e não pecando, o cristão jamais deveria ficar doente. Aqui entra o cerne da questão. Pode ou não pode ficar doente? Acabei de mostrar para vocês Epafrodito que ficou doente. No mínimo 3 meses. No mínimo. Timóteo, olha o que diz, não precisa nem abrir, só escuta. 1 Timóteo 5,23, não continue a beber somente, Paulo falando para ele, tá? Não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Olha o que Paulo fala. Das dores do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. E Paulo, o apóstolo,
está dando uma dica de uma cura através do vinho. Tipo aquelas mulheres quando se encontram assim, eu estava usando um negócio tão bom. Uma menina, toma chá de boldo. Paulo está dando uma receita de estilo chá de boldo para Timóteo. Cara, toma um pouquinho de vinho. Tá com dor? Ele não manda, não, fica aí, Timóteo, que eu vou mandar um Hadouken daqui onde eu tô. E o Hadouken vai ir até aí e vai explodir no teu estômago e tu vai ficar curado. Não, eu vou dar 3 pulinhos e vou dizer, vamos lá, São Longuinho, e tu vai ficar curado. Não! Por que essas pessoas vão atrás desses caras, desses curandeiros do inferno? Por quê? Porque eles não lêem a Bíblia e porque o povo também não lê. Paulo está mandando, toma um pouquinho de vinho. Por causa do teu estômago, tá? Sem beber rádio aí. Se tiver dor de estômago, pode tomar. Se não quiser tomar vinho, toma um omeprazol que está na boa. Trófimo, 2 Timóteo 4,20. Olha o que ele vai falar. Erasto permaneceu em Corinto, mas eu deixei Trófimo doente em Mileto. Olha aqui. Trófimo, amigo de Paulo, cooperador de Paulo, cara que andava com o Raiden, que mandava os Hadouken do céu para os caras ficarem curados, e ele não foi curado pelo apóstolo. Aí o apóstolo diz, não, cara, é o seguinte, eu tive que deixar Trófimo doente em Mileto. Imagina que loucura isso. Que loucura, Paulo não curou Trófimo, Paulo não curou Timóteo. O grande Paulo, o que isso quer dizer? Trófimo ficou, e Trófimo não tem que ele foi curado. Timóteo não diz a Bíblia que ele ficou curado do estômago. Provavelmente morreu doente, viveu com essa doença. Provavelmente Trófimo foi curado com uma medicina, não se sabe. Paulo é o cara mais doente do Novo Testamento. Paulo vai dizer várias vezes, 1 Coríntios 2:3, 2 Coríntios 11:30, 12:5, 7:10, Gálatas 4:12, Gálatas 4:13, melhor dizendo, é fantástico. Olha o que Paulo vai falar aos Gálatas. Como sabem, foi por causa de uma doença que eu preguei o evangelho para vocês pela primeira vez. A doença que Paulo teve foi o que levou Paulo a pregar aos Gálatas. Paulo não disse que ele ficou doente porque foi um ataque do diabo. Paulo não disse que Epafrodito ficou doente porque a fé dele é fraca. Paulo não disse nada disso, que ele não era um crente santo. E ele não só adoece, como ele adoeceu mortalmente. Eu estou correndo, tá? Ficou doente 3 meses, no mínimo. Legal. E o legal de tudo isso, pessoal, é que Epafrodito está doente do lado de Paulo. E Paulo não curou Epafrodito. Isso é louco. Por que Paulo não curou Epafrodito? Por que Paulo não curou Trófimo? Por que Paulo não curou Timóteo? E por que Paulo não se curou? Gravem isso, aqui é ouro. Porque ter um dom de Deus não é ter autonomia sobre o dom. Vou repetir. Porque ter um dom de Deus não é ter autonomia sobre o dom. Ninguém é autônomo. Ninguém tem autonomia sobre os seus dons. Por isso que nós temos muitos charlatões, muitas falsas curas. Por isso que nós temos muitos falsos pregadores. Porque eles se aproveitam, porque nós só viramos a nossa atenção para as passagens que Jesus curou, que os apóstolos curaram, e nós ignoramos essas passagens. Correto? O que nós aprendemos mais? 7º. Não somos super-heróis. Parte 2. Que legal. Epafrodito, mesmo sendo um servo de Deus, versículo 26, olha o que diz. Visto que ele tinha saudade de todos vós. Paulo, primeiro, no capítulo 1, ele vai falar que ele está com saudade. Epafrodito, agora, ele está falando que Epafrodito tinha saudade de todos vós. E estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Ou seja, está lá, Epafrodito doente. Os caras mandam a notícia lá para Filipos.
Demora, ela volta, e quando ela volta, é o seguinte, cara, a igreja está muito preocupada contigo, Epafrodito. E Epafrodito, talvez provavelmente fosse um dos pastores da igreja, ele ficou muito preocupado com a fé, com a fezinha dos irmãozinhos da igreja. E o termo que Paulo vai utilizar aqui, no grego, para esse termo angustiado, a angústia, é o mesmo termo que os evangelistas vão usar para a angústia de Jesus no Getsemane. É ademoneim. Denota grande angústia mental e espiritual. Vocês vão encontrar isso em Mateus 26, 36 e Marcos 14, 33. É o mesmo termo. A angústia que segue a um grande choque. A saudade que ele está sentindo dos irmãos, a apreensão que ele está sentindo, deixou ele grandemente angustiado. Segunda coisa que eu quero lembrar vocês: nós cristãos não somos super-heróis. Nós não temos algo que vai nos blindar contra a angústia, que vai nos blindar contra a saudade. Nós não somos super-heróis. A impossibilidade de cumprir plenamente o seu trabalho em relação a Paulo afligem de uma forma tremenda Epafrodito. Legal que Paulo vai falar que é na adversidade que a gente vai ser mais do que vencedor, né? Chega na igreja, o cara diz, tu é mais do que vencedor aí, meu. Tu é mais do que vencedor. Cara, olha o que Paulo vai falar no Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo? Anota aí. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Olha o que diz o versículo 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Você é mais do que vencedor na angústia, na tribulação, na perseguição, na fome, na nudez. Eu quero dizer para você que você tem que se enxergar como mais do que vencedor quando as coisas não estão bem também. Não é só quando as coisas vão de vento em popa. Aí tem crente que cita, não, mas tem aquela passagem lá do Antigo Testamento, 2 Reis, capítulo 4, que o moço do profeta está chegando lá, o filho da mulher está morto em cima da cama, aí ele está chegando, vai tudo bem contigo, mulher? Aí a mulher olha para o moço do profeta e diz, vai tudo bem. E os crentes param aí. Você conhece essa passagem, né? Eliseu vai lá, a mulher vê que ele é um homem de Deus, faz um quartinho para ele em cima, ele começa a morar ali em cima, ele ora pela mulher, a mulher tem um filho com o marido dela, passa 10 anos, o menino morre. E daí a mulher vem vindo de longe, Eliseu diz para o moço dele, não sei se é Geazi, e diz assim, vai lá e fala com a mulher. Quando ele está chegando e ele diz, vai tudo bem contigo, mulher? O filho está morto dentro de casa, lá longe. E ela diz, vai tudo bem comigo. Aí tem crentes dizendo, se o teu filho estiver morto, tu tem que dizer que está tudo bem. Isso é loucura! Isso é retardado. Como que eu não vou dizer que isso é retardadice? Um pastor falar isso para o rebanho. Teu filho está morto numa cama e tu vai estar sorrindo. Não. Essa mulher aprova que ela não está bem porque ela continua indo. E quando ela encontra Eliseu, ela se atira nos pés dele, chorando de uma forma terrível. E Eliseu vai dizer assim, não, ela está angustiada, ela está com a alma amargurada. Por que ela não se abriu com o moço do profeta? Talvez ela não confiava, era um fedelho. Mandaram o Jackson lá, com espinha na cara, 16 anos, tá tudo bem contigo? Eu quero orar por ti, mas não quero falar contigo, quero falar com um homem de Deus. E ela cai chorando ali, por quê? Porque ela é gente. Eu quero dizer para vocês, quando estiver doendo, digam, tá doendo. Quando estiver sofrendo, não fiquem brincando que não está sofrendo. Não fiquem brincando com angústia, brincando com tristeza, brincando com tribulação. Essa tristeza, essa alegria que Paulo está pregando aos filipenses, ela não é uma alegria só de sorriso, de supimpa. Ela é uma alegria na alma. Mas isso não quer dizer que vocês não são gente, que vocês não vão sofrer, não vão se angustiar. Vocês não são super-heróis. Crentes passam por depressões, passam por tristezas. Mas em meio a tudo isso, existe uma alegria inesgotável, que é Deus, correndo, bem louco. O que eu aprendo mais? Passa. 8. Deus não mudou. Versículo 27. Lê comigo. Com efeito adoeceu mortalmente. Deus, porém, o quê? Se compadeceu dele
não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Matthew Henry vai dizer assim, olha, provavelmente Paulo já tinha perdido um amigo no campo de batalha, e ele, se perdesse mais um, ia ficar muito mal. Deus se compadeceu de Epafrodito e curou ele. Eu quero dizer uma coisa para todos vocês aqui. Deus tem o poder de curar. Deus ainda tem o poder de curar. Deus ainda tem o poder de curar enfermidades. Deus ainda tem o poder de arrancar pessoas da beira da morte. Deus ainda tem o poder, tem o domínio de salvar pessoas. Eu me lembro do testemunho de um irmão aqui que era da comunidade. Ele fez o seminário dele do Palavra da Vida lá em Atibaia. E ele está mergulhado na teologia cessacionista, que diz que Deus passou a régua, foi só para os apóstolos e parou a parada, né? Agora vocês ficam com a Bíblia. Eles não tinham Bíblia, eles tinham cura, tinham as paradas, tudo, e vocês ficam só com a Bíblia. É engraçado isso, porque quem interpreta a Bíblia desse jeito se baseia em Coríntios. E Paulo vai falar assim, quando vier o que é perfeito, quando vier aquilo que é perfeito, barará, barará, então vai acabar a profecia, vai acabar isso, vai acabar aquilo. E eles acham que o perfeito é o cânon. Não é. O perfeito é Jesus. Quando Jesus aparecer para nós, quando nós encontrarmos Jesus na cruz, na glória, quando nós formos levados até Jesus, não precisaremos de dom de cura, não precisaremos de dom nenhum. Aí esse irmão está lá em Atibaia, o que aconteceu, pessoal? O filho dele caiu na piscina e morreu. O cara está morto. Eu tive em Atibaia, lá no Palavra da Vida, no PV, e alguns irmãos me contando isso. Aí o guri morreu. O que o cara fez? Sensacionista. Não crê que Deus cura. Ele pegou o filho nos braços, dobrou o joelho e disse, Jesus, ressuscita o meu filho. Porque é muito fácil olhar para os outros e dizer, não, Jesus, quero ver quando é comigo. Pegou a criança no braço e orou, Jesus, ressuscita o meu filho. Eu não posso viver sem ele. Jesus ressuscitou o menino. Hoje ele crê que Jesus cura. O problema é que a gente precisa disso. Por que eu não me detenho ao que a Bíblia diz? Por que eu não me detenho ao que o texto diz? O texto não diz que cessou. O texto não diz que acabou. Eu tenho que forçar uma coisa que o texto não está dizendo. Eu tenho que ter um olhar crítico, maldoso, malicioso com o texto bíblico. E daí com esse meu olhar eu acabo tirando a fé dos irmãos, tirando a fé de vocês, dizendo que Jesus não vai curar vocês. Eu quero dizer uma coisa aqui, sem ser maldoso com a tua fé, sem ser maldoso com as tuas esperanças, sem ser brincalhão e menino com a tua fé. Continue orando para Jesus curar o teu filho. Continue orando para Jesus curar a tua família. Eu vou morrer orando para Jesus curar. E se não curar, nós temos que continuar dando graças a Deus. Chegou uma irmã aqui da igreja. A filha dela tem esclerose múltipla, pessoal. Eu estou orando dia e noite pela menina. Eu quero que Jesus cure ela. Mas eu digo, irmã, Jesus é superior a isso. Ele é poderoso. Eu vi Jesus curar gente que estava arrebentado, pessoal. Mas se ele não curar, ele continua sendo Deus. Alguém vai dizer assim, não, mas a gente não tem que falar isso. Tem que falar sim. Ah, mas e os falsos? E as falsas curas? Uma pergunta, vocês deixam de crer em Cristo porque existem os falsos cristos? Vocês deixam de crer nos mestres porque existem os falsos mestres? A gente deixa de crer que a nota de R$100, a verdadeira é verdadeira porque tem nota falsa? Nosso papel aqui é não manipularmos nada, é aceitarmos a soberania de Deus e orarmos e buscarmos a Deus. E Ele é poderoso. Epafrodito foi curado. Epafrodito é curado nesse momento. Porque Deus cura. E Deus curou ele. O problema nosso na nossa época é porque tem que ter alguém botando a mão. Um guri foi curado agora no Canadá, há um tempo atrás. O guri caiu, estava patinando no gelo, pegou, quebrou, ele caiu e ele morreu. E ele está no necrotério, está morto. Está morto. E subitamente o guri voltou a viver. Mas como não tem nenhum evangelista botando a mão,
Como não tem nenhum pregador dizendo agora, a gente acha que Deus não curou. Deus está livre pelo mundo curando pessoas. E Ele deu dons à sua igreja. Correndo. 9. Quem devemos honrar? Versículo 29. Já estão acabando, pessoal. Recebei-o, pois, o Senhor com toda alegria e honrai sempre homens como esse. Paulo está dizendo à igreja: recebam Epafrodito com alegria. E honrem, tratem com dignidade, com honra, homens como Epafrodito. Alguns poderiam censurar Epafrodito por voltar cedo para Filipos. Paulo faz questão de dizer ao povo para honrar ele. O mundo vai honrar os inteligentes, os belos, os que têm destaque, aqueles que sabem se expressar. Nós, na igreja, devemos honrar alguns tipos de pessoas. E a Bíblia está mostrando quais são os tipos de pessoas que nós devemos honrar. Preste atenção, quem são? Pessoas como Epafrodito, que são: 1. Cooperadores. Paulo vai dizer que ele é cooperador. Companheiro de lutas. Mensageiro e auxiliar. Homens como esse, nós devemos tratar com honra na igreja. Esses são os emblemas da honra. Hernandes Dias Lopes vai dizer no comentário que os emblemas da honra não é uma posição elevada, não é um destaque humano, não. É ser irmão, cooperador, companheiro de lutas e mensageiro e auxiliar. Tremendo que Deus curou Epafrodito. Paulo vai dizer o seguinte, que Deus teve misericórdia de Epafrodito. Não é porque Epafrodito era um pregador, era um pastor, Deus tinha a obrigação de curar ele. Se você tem essa noção de cura, essa noção está errada. Ah, mas Jesus curou lá o Edson, né? Também o Edson merece. Ah, mas Jesus curou a Andrea, né? Também a Andrea merece. Ninguém merece nada. Tudo, exceto a salvação, é uma cereja. Leve essa imagem para casa. A salvação é um bolo. Deus deu o bolo para nós. O principal é o bolo. Aí, uma condição financeira, uma cura, é a cereja. Pode ter, como pode não ter. A partir de hoje, Jesus pode não fazer mais nada na tua vida. Está salvo, lambe os beiços e fica feliz. Mas Ele continua fazendo. É a cerejinha do bolo. Terminando, o último. 10. Devemos dar a nossa vida àquele que graciosamente deu a sua vida por nós. Versículo 30. Acabando. Visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas... Está falando de Epafrodito ainda, tá? Visto que pela obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência e socorro comigo. Paulo está dizendo, olha, esse cara, ele botou a vida dele. O termo no grego, acho que eu anotei aqui. Olha isso aqui, pessoal. O termo no grego para dar a própria vida é parabolestai. Isso significa, o termo no original é aquele jogador que ele pega todas as fichas e ele aposta tudo naquela jogada. Alguém aqui já jogou no cassino? Nem bingo? Seus mentirosos. Bingo jogou? Então, o cara pega lá todas as fichas, não fica ali se miguelhando ali, né, tchê? Não, vou jogar tudo aqui. Epafrodito fez isso, ele pegou todas as fichas que ele tinha, a vida dele. Ele não deixou nada, não, se der errado aqui, eu tenho uma garantia ali. Não, ele apostou tudo para ajudar Paulo. O William Barclay ele vai dizer que na igreja primitiva tinha uma associação de homens e mulheres chamados de parabolani ou parabolani. Essa associação para nós seria jogadores. Como assim? É como a gente tem uma associação entre igrejas e o nome da associação ser os jogadores. Aí o Barclay vai dizer que o propósito dessa associação era visitar os prisioneiros, enfermos e particularmente os que estavam prostrados por uma enfermidade perigosa ou infecciosa. Olha esse relato histórico e com isso eu estou acabando.
Em 252 depois de Cristo, explodiu uma peste em Cartago. Os pagãos lançavam os corpos dos seus mortos na rua e fugiam aterrorizados. O bispo cristão Cipriano reuniu-se com seus fiéis em uma assembleia e encorajou eles a enterrar os mortos e cuidar dos enfermos da cidade açoitada pela praga. Agindo dessa maneira, arriscando a própria vida, eles salvaram a cidade da destruição e da desolação. A igreja sempre vai precisar de pessoas que arrisquem a sua vida, de pessoas que coloquem toda a sua vida nisso. A igreja sempre vai precisar dos jogadores. E eu não estou dizendo jogador de futebol. Paulo encerra aqui os 4 exemplos de humildade: Cristo, o próprio Paulo, Timóteo e Epafrodito. Paulo está escrevendo isso mais perto da morte. Paulo está diante praticamente do carrasco. Paulo está diante do fim da vida dele, do fim da existência. E as palavras que nós encontramos no apóstolo é de alegria, é de regozijo e é de motivação para a igreja. Se vocês sabem ou não, tem um homem chamado Yosef Nardakani. Ele é um homem que está preso no Irã. Uma hora ele foi solto, outra hora foi preso de novo. E ele, sendo perseguido pelo governo iraniense, quando ele está à beira da morte, ele escreveu uma carta para a igreja mundial, animando a igreja. Que louco isso. Ele está para morrer. Ele está para perder a vida dele. Em vez da igreja animar ele, ele manda uma carta para a igreja. Eu li a carta dele há pouco tempo atrás. E ele está animando a igreja. Você não precisa nem ficar de pé agora. Quero orar. Eu quero encerrar dizendo essa frase para vocês. Bem-vindo, isso é o Evangelho. Nada menos do que isso. Não aceitem viver nada menos do que isso. Ah, mas eu não estou para ser preso. Então viva como se estivesse. Viva como se Paulo estivesse no seu lugar. Aproveita a tua liberdade para proclamar o Evangelho. Para viver as bênçãos de Cristo. Para viver a santidade de Deus nesse mundo. Bem-vindo, isso é o Evangelho. Vamos orar, pessoal.